E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e queria fazer uma mensagem bastante diferente, ou deixar uma mensagem distinta daquelas que eu venho deixando ultimamente. Eu queria refletir um pouquinho junto com você sobre resiliência, né? A capacidade que a gente teria de se adaptar às circunstâncias ou de reagir às adversidades. E de fato, ninguém tem dúvida de que estamos diante de um grande desafio. Então, eu gostaria de talvez fazer junto com vocês um balanço. Eu quero apontar aquilo que de fato é ruim ou desconfortável para a gente inicialmente, né? Então, acho que ninguém vai discordar de mim e que de fato é um desafio muito grande esse isolamento das pessoas. Eu pessoalmente sinto muito a falta do convívio com as pessoas, de estar com as pessoas, conversando, né? Eu sou professor universitário e faz parte do meu cotidiano estar conversando com uma grande quantidade de pessoas, né? Além disso, tenho uma vida social bastante intensa e sofro bastante com isso. Outra coisa que tem incomodado bastante a gente nesses dias, com certeza, é o medo, é o risco do contágio, né? A gente tem visto todas as situações como situações potenciais para nos contagiar e, de fato, algumas pessoas ficam muito obcecadas, muito intimidadas, aborrecidas, preocupadas, e é natural. Isso tem uma dimensão também positiva, porque isso leva a gente a se proteger, mas também isso pode virar uma obsessão, pode virar uma coisa extremamente ruim. E a gente está aprendendo a lidar com isso. Outra coisa que de fato, eu acho que tem incomodado as pessoas, as autoridades públicas, e de fato me incomoda bastante, é o futuro da nossa economia, né? A gente fica parado e fantasiando o que poderia ser o futuro do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos empregos que possivelmente serão perdidos, e isso causa para a gente bastante ansiedade, bastante preocupação, e nada disso é em vão. Mas o que eu queria, né, depois de falar daquilo que é óbvio para todo mundo, aquilo que preocupa todo mundo, eu gostaria que você também fosse capaz de pensar que qualquer circunstância, inclusive essa que é extremamente ruim, ela pode também e certamente neste momento já está gerando algumas coisas boas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você está baseado no escritor japonês que eu gosto bastante, Haruki Murakami. Escreveu vários livros de ficção, mas escreveu um livro chamado Romancista como Vocação, onde ele narra a história dele, onde ele fala sobre a experiência de escrever. E num dos momentos do seu livro, o Murakami fala uma coisa muito interessante. Eu vou só parafrasear para não ficar aqui tendo que ler ou repetir algum trecho dele, mas a ideia dele é a seguinte: ele acha que é inevitável que em momentos da vida nós passemos por um sofrimento. E ele diz, olha, é óbvio que ninguém gosta de passar pelo sofrimento, pela dificuldade, é óbvio que se você puder evitar o sofrimento, é melhor que evite. Ele acha que inclusive o sofrimento ele pode ser traumático e de fato algumas pessoas ao passarem por experiências de sofrimento experimentam traumas que deixam marcas negativas, mas ele diz uma coisa muito interessante que é, se você tem que necessariamente passar por alguma situação de sofrimento, então que você aproveite essa situação para poder aprender alguma coisa, para poder crescer como pessoa, né? O Murakami utiliza isso no contexto da escrita. Ele diz, olha, uma coisa que um romancista, um escritor de ficção pode aprender através das adversidades é que isso pode ajudar na formação do seu arquivo como escritor, ou seja, sofrer vai te ajudar, por exemplo, no caso específico do escritor, vai te ajudar ao narrar a história de vida, por exemplo, de um personagem que está passando por um sofrimento, poder falar isso com experiência, falar isso com autoridade, com um certo realismo, né? É óbvio que para nós que não somos escritores de ficção, a gente pode pensar isso de uma outra forma para as nossas vidas. De qualquer maneira, se nós não temos como evitar, não é mais possível evitar que nós passemos por essa pandemia, então nós podemos então aproveitar esse tempo para aprender alguma coisa. Ou se você quiser uma outra referência, né, há um filme que circula entre nós chamado Beleza Oculta, né? O título em inglês é talvez muito mais interessante, se chama Collateral Beauty. Ele narra a história de um cara que perdeu a filha por uma doença grave e ele fica paralisado em função dessa situação catastrófica, né? Existe um personagem
misterioso, uma mulher, na verdade, uma personagem misteriosa, que diz para ele, né, que ele não deve se esquecer da beleza oculta ou da beleza colateral, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que mesmo numa situação de extremo sofrimento, eu imagino que um pai perdendo uma filha, criança, isso seja uma situação extremamente dolorosa, extremamente difícil, ainda assim existe uma beleza oculta nesse ato, né? Por exemplo, um outro personagem do filme que passa por uma experiência parecida, ao invés de ficar paralisada, ela cria uma ONG e começa a cuidar de crianças, começa a cuidar da saúde das crianças, e a perda da sua filha não faz com que ela fique paralisada, pelo contrário, mobiliza essa outra personagem para que ela vá fazer algo pelas outras crianças. Então, é óbvio, eu não estou simplificando as coisas, não estou dizendo que não há motivo para a gente estar preocupado ou chateado, mas de fato, toda situação adversa, ela é uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa, seja no sentido pessoal, no sentido de aprender a lidar com a ansiedade, a lidar com as adversidades, como também oportunidade para a gente adquirir novas habilidades. Eu, por exemplo, estava assim muito atarefado, muito cheio de coisas para fazer e de fato os primeiros dias do nosso confinamento, né, desse período que a gente é obrigado a ficar dentro de casa, eu utilizei esse tempo para escrever, né? Eu precisava escrever algumas coisas, escrevi bastante, fiz uma revisão longa de textos que eu havia escrito e venho me dedicando à leitura nos últimos dias, né? Li, por exemplo, a trilogia do Murakami, 1Q84, que é extremamente longa, né? São mais de 1.200 páginas e isso foi uma experiência extremamente rica para mim. Então, é uma forma da gente resistir a esse pessimismo, resistir a esse clima catastrófico, ao mesmo tempo uma forma de nós estarmos distraídos e podermos também crescermos, né? É uma oportunidade que a gente tem de crescer como pessoa. Então, pense um pouco nisso, né? Talvez fosse um momento em que você poderia olhar para dentro de si e refletir um pouco sobre, primeiro, o que é que você pode aprender como pessoa numa situação tão adversa como essa? O que você precisa crescer enquanto ser humano? Segundo, que habilidades você poderia adquirir nesse tempo, né? A minha filha, por exemplo, tem procurado fazer cursos de desenho, tem aprendido a desenhar. Então, certamente quando acabar essa pandemia, e ela vai acabar, e nós vamos sair disso eu não tenho dúvida, a gente pode voltar com alguma habilidade diferente, né? A gente pode desfrutar do convívio familiar, a gente pode aprender muita coisa. Pense nisso também, não fique obcecado apenas pelo lado negativo ou catastrófico. Não precisa negar que estejamos numa situação adversa, mas não pense somente nisso. Pense no que é que você pode aprender, como você pode se tornar uma pessoa melhor, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.